Olá, sejam bem-vindos ao podcast Prudentão. Eu sou Carlane Alejandra e no segundo episódio iremos abordar o tema câncer de mama. Para falar mais sobre sua experiência, hoje iremos entrevistar a diretora Paula da nossa escola Prudente Correia. Olá, Paula, seja bem-vinda ao nosso podcast. Apresente-se ao público. Olá, sou Paula, a diretora da escola Prudente Correia de Rubiácea e quero aqui agradecer o convite para falar da minha experiência com o câncer no Outubro Rosa. Então, Paula, para iniciarmos o tema de hoje, eu gostaria de perguntar como você descobriu o câncer de mama. Você sentiu alguma dor, algum incômodo? Como foi? Primeiramente, descobri um carocinho no seio, apalpando, e comentei com meu esposo na época. Aí ele me disse, tem que procurar um médico. Fui no meu ginecologista, Ele me pediu uma ultrassom e uma mamografia, aonde apareceu esse nódulo. Só que o nódulo, ele era bem perfeitinho, redondinho, Então, ele tinha as características de ser benigno. E aí, então, ele me pediu, com os resultados em mãos, ele me pediu que eu procurasse um mastologista. E eu procurei, porque ele não era mastologista, e eu procurei um mastologista na época. E o mastologista olhou meus exames de imagens e também me disse, pela minha idade, eu tinha apenas 34 anos na época, ele disse que era provavelmente um cisto benigno. E olhou. E aí, quando eu estava para sair da sala, ele virou para mim e falou assim: por desencargo de consciência, eu vou te pedir uma biópsia. E nessa biópsia constatou que era maligno. Então, eu não tinha nenhuma característica que pudesse ser um câncer, E se eu tivesse deixado, hoje eu não estaria aqui para contar a história. Ainda bem que foi desencargo de consciência, foi constatado. Como que você lidou quando você descobriu? Qual foi a sua reação? No primeiro momento, eu se assusto um pouco. Sim, com certeza. Mas eu não sentia nada, eu não sentia dor, eu não sentia nada, então eu dizia, eu não tenho nada. Fui atrás, O médico queria me passar para um oncologista daqui de Araçatuba, mas como eu tinha o IANSP, E eu tinha algumas referências do médico aqui, eu fiquei meio que apavorada e eu disse para ele na hora que eu não queria, que eu queria ir para São Paulo. Ele me encaminhou no mesmo dia, o próprio médico ligou lá em São Paulo, conseguiu uma vaga até para o mesmo dia, mas como eu estava a 500 quilômetros longe, não tinha condições, foi marcado daí uma semana e eu fui muito bem atendida lá no Hospital do Servidor, em São Paulo, onde até hoje eu ainda, faço acompanhamento com o médico lá. Então, no primeiro momento você assusta, Mas a primeira coisa é o psicológico. O psicológico estando bem, você consegue. Sim. O que você considera nessa trajetória que você passou, passa, ter sido mais difícil? O mais difícil é você descobrir, A hora que você descobre, você tem filhos, Até onde eu vou chegar, quando que eu vou conseguir. As perguntas sem fim. Então, aqueles questionamentos. E na época eu trabalhava com crianças de terceira série, eu fiz químio, E como você explicar para a criança que você tá sem cabelo, caiu os cabelos e eu ficava me questionando, E ao mesmo tempo eu não queria parar. Então, eu mesmo fazendo quimioterapia, eu nunca parei de trabalhar. Eu ia fazer as quimio, 2, 3 dias eu estava em sala de aula, dando aula. Aí, não quis escancarar tanto para as crianças, como
o explicar, né? Que eles eram muito pequenos e eu colocava uma peruca e vinha, né? Colocava a minha peruquinha e vinha. E só que a gente acha que a gente engana as crianças. E uma aluna me emociona só de lembrar. Ela não sabia de nada na minha cirurgia. E eu cheguei na porta com a professora substituta e ela veio com uma cartinha. Eu guardo essa cartinha até hoje dela. É o que manteve a força para continuar. Passei, tive recisivas, mas tô aí. Firme e forte. Como sempre. Né? E a cabeça, como sempre, tem que estar à frente. A fé, né? Fé acima de tudo. Em cima de tudo, porque senão a gente baqueia. Então, para quem está passando, eu falo, primeiramente você tem que ter a tua fé e dizer, eu não tenho nada. E tudo passa. Porque se você deixar o seu psicológico te abalar, você não consegue fazer o tratamento. Porque as quimioterapias, além dela matar as células ruins, ela também mata as células boas. Então, a tua imunidade também é prejudicada com o seu psicológico. O ano passado eu tive uma recisiva e em julho um médico basicamente disse que eu estava com leucemia. Ele me internou às pressas, 3 horas da tarde às 6 horas da tarde eu recebi o milagre. Eu não tinha nada. Então, às 3 horas da tarde eu internei com a imunidade em 300, 6 horas da tarde minha imunidade estava normal. Então o próprio médico entrou na sala e disse para mim, você acredita? Falei, muito. Ele falou, então você pode confiar. Tive alta no outro dia. Ia ficar internada 15 dias. Fiquei internada meio dias. Então, quem está passando tem que correr atrás e buscar ajuda, né? A gente tem que ter a fé, mas a medicina está aí. Então, faça a sua parte, como Deus deixa lá pra gente, né? Ele deixou os médicos aí, né? Para fazer a parte deles. Então, a gente tem a fé, mas também tem que seguir os conselhos da medicina. Certeza. Como que você lida hoje com isso? Você se sente melhor em conversar? Você tem algum medo, algum trauma, alguma coisa quando você passa por isso? Ou você lida normalmente? Não, eu lido normalmente. Nunca escondi de ninguém. Sempre falo abertamente, não tenho vergonha. E eu acho que a gente tem que expor para as pessoas e não esconder. Porque as pessoas ao lado, elas estão ali para te ajudar, te dar força. Então, às vezes, a pessoa se esconde, né, atrás daquele problema e é onde ela não consegue, né, superar. Que bom que você consegue conversar abertamente sobre isso. É uma superação, né? É muito bom ver que você tá bem hoje. A gente se sente muito feliz porque a gente acompanha, né? E é muito gratificante ver que você tá bem, que você é forte, sempre foi. Então é um milagre tanto, até emocionante de saber a história. Obrigada. Eu que agradeço. Pronto. Nós gostaríamos de agradecer por você ter compartilhado conosco as suas experiências. Fiquem ligados para mais episódios em breve. Até mais!